Mas antes vou mostrar então os dados da pesquisa ontem. Primeiro vamos ver a estimulada, né? Nessa estimulada a gente não está falando de votos válidos. Chega para a pessoa, olha só, tem Lula e Bolsonaro, você vai votar em quem? O cara pode dizer Lula, pode dizer Bolsonaro, ou pode dizer, não sei ainda, ou brancos e nulos, né? Eu vou anular, vou deixar em branco meu voto. 51% das pessoas falou Lula, 43% falou Bolsonaro. Vamos lembrar que o resultado do primeiro turno, você teve ali o Lula, né, com 48 dos votos válidos, Sim. 48,5 e o Bolsonaro com 43,5 dos votos válidos. Sim. Dos votos totais, Bolsonaro teve menos de 43% de votos e Lula, claro, teve menos de 51%. Então, tanto Bolsonaro como Lula estão ganhando votos, Bolsonaro está ganhando menos votos do que Lula. Quando a gente passa agora para percentual dos votos válidos, aí a gente pode fazer essa comparação de uma maneira um pouco mais fácil. Lula, que teve 48,5, vai para 55, Bolsonaro, que teve 43,5, vai para 45. Faz sentido. Por que faz sentido? Porque se a hipótese de que o voto útil foi no Bolsonaro meio que espremeu o limão que ele tinha quase que até a última gota. Quase que até a última gota. O Lula não espremeu o limão que ele tinha quase até a última gota, porque não teve voto útil, segundo as pesquisas, de uma maneira como as pessoas imaginavam que poderia ter para o Lula, né? Então, tem até muita gente, muitos pesquisadores com quem eu falei, que dizem que na massa de pessoas que não foram votar, ou que, enfim, ali votaram em branco, etc., essas pessoas, elas têm, que a gente já falou várias vezes aqui, muito mais medo de Bolsonaro do que de Lula. E isso as pesquisas mostram. A rejeição de Bolsonaro, ontem, 50%, de Lula, 40%. Sim. Então, essa migração para Lula, também dessa massa de brancos, nulos e de indecisos que agora, pessoas que não foram votar e que agora estão querendo votar porque não querem Bolsonaro, isso tudo aqui faz sentido, tá? Então, 55 contra 45, novamente, ninguém, e aí é importante que eu vou dizer para vocês agora, ninguém que chegar para você e falar assim, isso tá certo ou tá errado porque no primeiro turno foi voto útil, porque no primeiro turno foi abstenção. Tudo é hipótese. Tudo, eu te garanto, é tudo hipótese. E existem elementos que levam a crer, para alguns analistas, pesquisadores, que uma hipótese ela faz mais sentido, tem mais chance de ter acontecido do que outra. Mas ninguém tem como cravar. Por isso que é importante entender todas as hipóteses. 55 a 45. Mas aí vem o dado, para mim, que é o dado mais importante da pesquisa de ontem. E é nesse dado que eu quero concentrar agora. Vamos colocar por faixa de renda como as pessoas responderam. Até um salário mínimo, 69% dos entrevistados escolhem Lula, 31% escolhem Bolsonaro. Menos da metade da quantidade de pessoas que escolhem Lula. De 1 a 2 salários mínimos, Lula cai de 69 para 57. Bolsonaro sobe de 31 para 43. De 2 a 5 salários mínimos, Bolsonaro sobe de 43 para 53. Lula, ele cai de 57 para 47. Mais de 5 salários mínimos, Bolsonaro sobe de 53 para 69. Lula cai de 47 para 31. Os extremos, até um salário mínimo, Lula 69, Bolsonaro 31. Mais de 5 salários mínimos, Bolsonaro agora 69, Lula 31. A gente tem os dois aqui. Se vocês quiserem ver, até 1 e mais de 5. Olha isso. Até 1. Lula 69, Bolsonaro 31. Mais de 5. Bolsonaro 69, Lula 31. Eu fiz um gráfico, agora, 5 minutos, no meu Excel, o gráfico mais simples, para mostrar para vocês. Aqui, nesse eixo X, a renda subindo e aqui o percentual de votos. Olha o que acontece com a intenção de votos de Lula à medida que a renda vai subindo. Olha o que acontece com a intenção de votos de Bolsonaro à medida que a renda vai subindo. Aí eu te pergunto, meu irmão, aí eu te pergunto, minha irmã,
Isso é ou não é, da forma mais escancarada, da forma mais didática, uma luta de classes. Não fica com um arrepiozinho, não. Lá vem o comunista, falando aquele negócio, como é que é o nome daquele velho barbudo que tinha, o tal do Marx? Isso é luta de classes. Aqueles que falam, mas estão querendo colocar o nós contra eles. Numa sociedade tão desigual como o Brasil, a luta de classes, ela é causa e consequência de tudo. Isso aqui que a gente está vendo, olha só, um rebatido com o outro. Põe o gráfico novamente, não existe nada mais, assim, escancarado, didático do que isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta, irmão. Você que está nesse grupo, que dá, assim, dá vergonha, sabe? Dá vergonha. Eu não vou falar morar num país, porque luta de classes tem tudo que é país. Tem tudo que é país, mas talvez tão escancarado como isso em poucos lugares do mundo. Mas quando eu vejo as pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos se comportando dessa maneira, dá vergonha. Porque eu duvido. E eu te faço essa pergunta, você que ganha mais de 5 salários mínimos e vota no Bolsonaro. Meu irmão, minha irmã, assume só uma coisa. Você está votando para se proteger. E quando eu digo se proteger, proteger os seus privilégios. Fala a verdade contigo mesmo. Não precisa botar no comentário do chat. Não precisa falar para o teu amigo e para a tua amiga. É tu contigo mesmo. Você está votando para proteger os seus privilégios, que são injustos. Você está votando para manter uma estrutura que é injusta, mas que te faz ser, enfim, o beneficiário dessas injustiças. Meu irmão, minha irmã, você sabe que você não está votando porque você está preocupado com um país melhor. Você sabe que você não está votando porque você é preocupado com a corrupção. Pelo amor de Deus, veja quem está junto ali, o Collor, quem está junto é o Lira, quem está junto é o Ciro Nogueira. Quem está junto é o Eduardo Cunha. Você sabe que não está votando pelos mais pobres. Mas tem o Guedel Vieira, não sei o quê. Realmente, tem gente de tudo que é lado aí envolvido em um monte de problema de justiça. Mas, meu irmão, até por isso, não é pela questão da corrupção que você está votando em Bolsonaro. Não é pela questão de combater a violência. Eu vi uma pastora fazendo um vídeo, eu achei que era um vídeo de apoio ao Lula. Até o final do vídeo, quando ela fala que, então, por isso, não podia votar no Lula por causa do aborto. Eu falei, que maluquice, mas o Lula nunca teve o aborto como pauta da campanha dele, etc. Porque ela falava, não, irmãos, irmãs, olha a Bíblia, Mateus capítulo 5, que ele fala sobre o templo, o corpo do homem, e no final das coisas o raciocínio assim, então está aqui na Bíblia que a gente não pode matar, está aqui na Bíblia que o pecado maior é quando a gente defende a morte. Aí eu falei, caraca, ela vai declarar o voto do Lula, né? Porque o Bolsonaro, ele foi o único que foi o mais claro possível. Ele falou assim, a minha especialidade é matar. Ninguém falou isso desse jeito. Sim. O Bolsonaro falou assim, a minha especialidade é matar. Essa frase, mas em qual contexto? Precisa de contexto? Existe algum contexto que essa frase cabe? Uma pessoa fala, minha especialidade é matar? Não sei o que está jogando sinuca, matar a bola na sinuca. Não tem contexto. Então é o seguinte, não é porque quer combater a violência. Não é de jeito nenhum, em hipótese alguma, porque está preocupado com a corrupção. É luta de classes. Eu vou repetir. É luta de classes. É um grupo que, de uma maneira injusta, se apodera do que se produz nesse país, se apodera do esforço de um monte de gente
que acorda 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite, se apodera do futuro de um monte de criança mais pobre, que é sequestrado por um sistema que, enfim, precisa dessa nova força de trabalho que vai surgir lá na frente e hoje já começa a programar isso. E essas pessoas não querem abrir mão disso. Então, meu irmão, eu vou te fazer essa pergunta de novo e responde só para você. Você que ganha mais de 5 salários mínimos e vota no Bolsonaro, você está fazendo isso porque você quer ver menos pobreza? Você sabe que a resposta é não. Você está fazendo isso porque você quer ver um país mais justo, onde as pessoas passem menos fome? Você sabe que a resposta é não. Você está fazendo isso porque você está preocupado com as pessoas que acordam às 4 horas da manhã, pegam uma lotação, enfim, caótica, chegam no trabalho, ganham mal pra caramba, ouvem desaforo o dia inteiro, os filhos têm que crescer ali no meio da vala de esgoto, lugar onde não chega saneamento básico, tem uma escola que oferece uma educação toda capenga, porque às vezes nem professor consegue chegar no lugar, pipoco de tiro para cima e para baixo, o tráfico milícia tomando conta do... Você está preocupado com essas pessoas? Você sabe que a resposta é não. Você está votando pela manutenção dos privilégios que você tem. Então eu te peço, irmão, pelo amor, acorda. Se dá conta disso. Se dá conta disso. E vamos votar por esses irmãos. Vamos votar por esses irmãos. Porque se você votar por esses irmãos, a vida de todo mundo melhora. Se você pegar e não dá para fazer isso, porque isso não é matemático, quantificável, mas se fosse, se você pegar o sofrimento de todo mundo numa sociedade e somar, o total dessa soma diz o quanto todos nós vamos ter de sensação de bem-estar, de felicidade, de dignidade. E para diminuir essa soma de sofrimento, irmão, a gente tem que ir onde está 90% do sofrimento, que é aqui. Porque se diminuir esse sofrimento, meu irmão, acredita no que eu estou falando, melhora para todo mundo. A tua vida melhora, a vida do teu filho melhora, o teu negócio melhora, tudo melhora. Cai em si, cai na real que é uma luta de classe, cai na real que você não está defendendo corrupção ou não corrupção, cai na real que você não está defendendo violência ou não violência, cai na real que você está defendendo privilégio. E eu falo isso com amor, irmão, irmã, porque é difícil reconhecer isso, porque se não fosse difícil, não era tão difícil mudar. Não era tão difícil mudar, porque ninguém nasce mal, entendeu? Então vamos cair na real que esse é o gráfico que mais escancara a luta de classes perversa e que tanto já matou, tanto já fez sofrer, que existe no Brasil. A boa notícia é, várias pessoas que estão do lado de cá estão se posicionando. Ontem eu soube que o meu amigo Marco Antônio Villa se posicionou. E ele, imagina, o que ele teve de passar por cima, em termos até de orgulho pessoal, do que ele já se posicionou em relação ao Haddad, em relação a Lula, mas o Villa foi corajoso, teve coragem. O cara historiador, o cara que, enfim, ele conhece o que já aconteceu, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Trabalhei com o Villa 40 dias, lá na emissora onde nós dois trabalhávamos juntos. Não vou falar o nome aqui, mas, caramba, ontem, que coragem do Villa. Palmas para você, Villa. A gente viu a Tabata Amaral, enfim, fazendo um discurso bonito, lindo. A gente discorda economicamente, de visão de mundo, mas que discurso incrível, ela preocupada com os outros. A gente viu o André Lara Rezende, a gente viu o Pércio Arida, viu o Armínio Fraga, a gente viu essas pessoas, eles não estão falando isso, gente, que vão ser beneficiados pelos bancos, não sei o quê. Verdade da vida, aqui entre nós, esse é um outro problema tão grande, que você pode ter certeza que quem quer que vença, essa turma vai ser beneficiada, que é a turma que é sempre beneficiada. Essa turma que é muito mais rica, ela vai ser sempre beneficiada. Ela vai ser beneficiada com o Bolsonaro e com o Lula, porque a estrutura é essa. Essas pessoas estão falando que votam no Lula porque elas entendem
que no ponto onde a gente chegou, se a gente não votar preocupado com essas pessoas, o tamanho do sofrimento que existe na nossa sociedade vai ser tão grande, que se você não entender que isso não vai acabar bem, né? Realmente falta algum choque de realidade. E mais do que isso, não é só porque não vai acabar bem, é porque você tem que se preocupar. É pai igual você, é mãe igual você, ama um filho igual você, se preocupa igual você. Chora à noite quando o filho tem fome, chora à noite quando o filho não chega em casa e demora um pouco mais. O que será que aconteceu com o filho? Pô, não é possível que você é insensível a isso.